Senhor, nós estamos aqui uma vez mais por Tua graça e Teu amor para ministrarmos a Tua palavra. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, nos abençoando, nos agraciando, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos exatamente o que o Senhor quer falar conosco. Fala, Deus, pois precisamos da Tua instrução, da Tua orientação, para nos conduzirmos neste mundo vil, neste mundo mal, de tantas coisas, ó Deus, que vai causando espantos, trazendo temores aos corações. Mas, Jesus, Tu és o príncipe da paz. Quem está no Senhor tem paz, tem gozo, tem alegria e tem perfeita segurança. Então, meu Senhor amado, a partir de agora é com o Senhor. Que o Senhor esteja em mim, e que o Senhor esteja em cada um daqueles que participarão desta live. É o que pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de ler alguns versículos, não será muito, mas primeiramente eu quero ler aqui no livro de Josué. Josué foi o substituto de Moisés, né? Moisés morreu, Deus chama Josué para dar sequência ao trabalho. Então a gente vê, querido, que a obra é de Deus, mas ela é feita por nós, os homens, mulheres de Deus, que vai fazer o trabalho do Senhor. E para cada trabalho específico, para cada trabalho especial, Deus tem a pessoa certa, e é Ele quem escolhe. Ele escolheu Moisés. Ele poderia ter escolhido Moisés quando estava lá no Egito, grandão, né? Herdeiro do trono de Faraó, mas não, houve ali circunstâncias que o levaram lá para a roça, virou um roceiro, 40 anos ali na roça, perdeu muito daquilo que tinha, mas não perdeu tudo. Então agora ele vai trabalhar para Deus. O trabalho dele qual era? Era a difícil tarefa de tirar o povo lá do Egito, depois de 430 anos, tirar aquele povo de lá e conduzir até a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, e passaram-se 4 séculos. Então, para esse trabalho tinha que ser Moisés, um homem calmo, tranquilo, versátil, né? Um camarada preparado, preparadíssimo, né? Então tinha que ser ele, mas acontece que ele já tinha 40 anos quando fugiu lá para Midian. Ficou mais 40 anos lá, foi para 80 anos de idade. Depois ele ficou 40 anos conduzindo aquele povo terrível, né? Povo murmurador, bem difícil mesmo. E até que chegou na divisa, né? Ali para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã, a terra que Deus havia prometido. Agora ele já estava com 120 anos. A Bíblia fala que ele estava com todo o vigor e que as suas vistas nunca escureceram, mas eram 120 anos. Apesar de que a pessoa ele chega numa idade avançada, com uma boa aparência, né, com uma boa disposição, mas quando se trata de guerra, né, de enfrentar exércitos poderosos, a conversa muda. Mas aí o Senhor já tinha um outro homem, né, Josué. Então agora era Josué que tinha que entrar em ação. Agora interessante, queridos, que quando nós enfrentamos uma tarefa difícil, mesmo sendo chamado por Deus, escolhido por Deus, dá aquele friozinho na espinha, não é verdade? Então não foi diferente com Josué. Não que ele fosse covarde, não que ele fosse molenga, mas é que a barra era pesada, a tarefa era difícil de ser cumprida, só com Deus mesmo. Mas aí Deus, né, fala com ele, não sabemos como foi que Deus falou, mas sabemos que Deus falou, está aqui com todas as letras que Deus falou com ele. Então, no livro de Josué, no primeiro capítulo, no versículo de número 9, vamos ler este versículo aqui. O Senhor diz para ele: não fui eu quem te mandei, né? Aqui na Bíblia está: não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo,
Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que palavra, claro, foi Deus, né? Que era o Senhor Deus falando, mas eu achei interessante, né? Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Então não basta só fazer força, tem que estar animado, né? Fazer força animado é você não se importar com nada, porque quando você faz alguma coisa que requer esforço, normalmente tem uma série de circunstâncias, várias coisas acontecendo ali para nos desanimar. Então o Senhor deixa bem claro para ele, esforça-te e tem bom ânimo, seja animado. Não desencoraja, não desanime, não abaixe a cabeça, não amolece o garrão. Vai firme, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes. Por quê? Porque haveria muitas dificuldades. Não era uma tarefa simples, não era um trabalho tranquilo. Então se falou, não pasmes nem te espantes. E a gente já vai entender por que Deus estava falando isso com ele. Porque ele teria, nessa jornada para a conquista, ele ia ter muitos obstáculos, muitos problemas. O primeiro obstáculo que ele teria era transpor o Jordão. E era uma época de enchente, o Jordão estava muito cheio, porque era uma época de colheita. Então estava derretendo, né, o gelo da neve que caiu naquelas montanhas, derretendo e vindo tudo para o Jordão. E também as chuvas, né? As chuvas que eram comuns naquele tempo, foi enchendo o Jordão. Então, de um lado ao outro, transbordou. Mas passar como? Não havia como. Então, ali já era para ele desanimar. Mas, meu pai, eu nem comecei, já tenho que enfrentar problema dessa natureza. Então, além do Jordão, seria um trabalho difícil, uma tarefa difícil, mas depois teria Jericó. Jericó era uma cidade muito bem fortificada. As muralhas de Jericó eram altas, eram largas. As portas estavam todas cerradas, fechada, muito bem fechada. Não entrava ninguém, nem saía ninguém por ordem do rei. Então são obstáculos que surgiram antes mesmo de começar a briga. Mas eles ficaram na presença de Deus. Então, quando é Deus que fala, não te espante, não pasmes, não desanime, vai nessa tua força, é porque ele vai estar junto. E a verdade é que consultaram a Deus como que faria e Deus orientou. Os sacerdotes pegam a arca, né, a arca do concerto, e eles vão na frente e o povo fica distante, tem uma distância do sacerdote. E eles vão marchando com essa arca. Quando a planta do pé deles tocarem as águas se abrirão. Eles já tinham experiência do Mar Vermelho, que Deus mandou Moisés usar o cajado que ele usava, e o mar se abriu e passaram em seco. E Moisés já não estava mais ali. Agora era com Josué, né? Como se fosse um pastor jovem, né? Que assumiu o lugar de um pastor velho que se aposentou, que morreu, e um pastor muito bom, né, para administrar, resolver problemas, situações, mas agora era um jovem. Ele tinha algumas experiências, mas não como líder. Só que é sempre o líder que vai pensar, né, nas estratégias, no que fazer, e vai passar para a gente a ordem, faça isso e faça dessa maneira. Agora, a gente sendo líder, é a gente que tem que tomar as decisões. Mas fizeram a coisa certa, consultaram a Deus e Deus falou. Agora, o problema, queridos, é que as promessas de Deus, a maneira de Deus trabalhar, nos deixa às vezes inseguro e preocupado. Mas será que vai dar certo mesmo? Porque eles foram se aproximando do Jordão, e o Jordão estava igual, não mudou nada, absolutamente nada. As águas corriam o seu curso normal e estavam chegando cada vez mais perto. Agora, às vezes, a gente esquece dos detalhes que Deus dá. Deus falou, quando a planta do sacerdote tocar as águas, elas vão se abrir. Então, eles foram firmes, naquela marcha firme,
E realmente, quando a planta dos pés dos sacerdotes tocou a água se abriu e todo mundo passou. Então, o primeiro obstáculo foi vencido. E meteu medo e talvez até tenha desencorajado, mas ele tinha a palavra de Deus, né? A instrução do Senhor para ele. Agora, passou, que maravilha, né? Glória a Deus, aleluia, tal, e está lá do outro lado, agora em terra firme, tranquilo. E agora? Agora, novamente, falar com Deus. E Deus deu instrução. Deus falou, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar acampados aqui, né? E todo dia de manhã vocês vão dar uma volta na cidade. Vocês vão fazer isso aqui todos os dias, domingo, segunda, tal, até sexta, 6 voltas, vocês vão dar uma volta por dia. Mas no sábado, que é o 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E na última volta, quando vocês concluírem, todo mundo junto, na mesma hora, uma só voz, gritem e toquem as trombetas, né? Então eles foram e fizeram exatamente como Deus orientou. E o povo de Jericó, lá em cima do muro, eles assistiam aquilo. Primeiro dia, aquela volta, todo aquele povo, e voltaram lá para o arraial deles. No segundo dia, mesma coisa, 6 dias fazendo a mesma coisa. Aí no 7º eles deram uma volta, eles imaginavam que eles fossem voltar, não voltaram. Deram mais uma, e na 7ª volta, quando tocou as trombetas e todo mundo gritou junto, as muralhas, elas ruíram, sofreu ali uma implosão. Ela foi engolida pela terra, aquela muralha fortíssima. Aí Josué, com o seu exército, entrou, venceu e conquistou a cidade. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus, que o mesmo Deus que orientou Josué, que orientou o povo de Deus, né, o Israel de Deus, ele vai orientar também os brasileiros, vai orientar as lideranças. Deus vai dar estratégias para eles. Veja que foi Deus quem deu a estratégia dos sacerdotes levarem a arca e, ao colocarem o pé nas águas, as águas se abririam. Foi uma estratégia dada por Deus. E a mesma coisa agora, para conquistar a cidade que era humanamente impossível, Deus também deu a estratégia. Uma volta em 6 dias, uma volta por dia, e no 7º dia, 7 voltas, e depois tocariam as trombetas e gritariam, e as muralhas viriam abaixo. Então veja bem, quem venceu tanto o Jordão quanto Jericó foi Deus, queridos, foi a mão de Deus. As trombetas, os gritos, tudo isso aí, recursos que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente faça alguma coisa. Porque nós não vamos pedir para Deus fazer, para Deus agir e deitar, né, em berços esplêndidos e dormir eternamente até que resolva tudo. Não, Deus vai fazer a parte dele. Agora, nós temos que fazer a nossa. Esta é a verdade, esta é a realidade do trabalhar de Deus conosco. Para todo trabalho, Deus escolhe alguém para fazer aquele trabalho. E quando Deus escolhe, às vezes nós, né, humanos, falamos, mas será? Esse cara aí não vai dar conta, a tarefa é muito grande, a tarefa é árdua, e esse camarada não tem cara de que vai vencer. Então, aos nossos olhos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, tem a nossa parte. A nossa parte é orar, mas também trabalhar. Não é só orar, a oração é importantíssima. O jejum é importantíssimo, mas o nosso trabalhar é que vai trazer resultado. Então é hora de arregaçar as mangas, trabalhar e não olhar para a dificuldade. Se Josué fosse olhar para o Jordão transbordante, ele simplesmente fala, não, senhor, o senhor manda a gente passar aqui, mas como? Cadê as canoas? Cadê os barcos para passar a gente aqui? O senhor não vai mandar um navio? Não, ele falou, Deus mandou. E não mandou as ferramentas, alguma coisa ele vai fazer.
E aquilo que é para Deus fazer, ele faz, e é para a glória dele. Agora, o que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Isso aí, Deus não abre mão desse princípio. Então, meus queridos, nós temos que entender que chegou a hora agora da nossa geração, do povo de Deus, trabalhar para que no futuro, as futuras gerações falem, olha, graças a Deus, faça o que você pode. Que esse pouco teu na mão de Deus é como aqueles pães e peixes multiplicados por Jesus, que alimentou uma grande multidão, muita gente mesmo. Então, um pouquinho teu está somando. Agora, se o pouquinho teu for para diminuir, vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Tá bom, queridos? Então, vamos ver, para você não se apavorar com as barreiras que se levantarão. Nós vimos aí o que Deus fez com Josué, as instruções para Josué. Agora vamos para o livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 45. Deus falando aqui a respeito de Ciro. Ciro, Deus escolheu ele. Olha só que Deus tremendo, hein? 150 anos antes, Deus escolheu este moço e deu até o nome dele. Era ele mesmo que Deus ia usar para começar a trazer o povo de volta, né? O povo de Israel para casa. Então, primeiro diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então a porta que Deus abre, aquela porta que ele manda o homem abrir, tem que abrir mesmo, é ele que está mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Deus está falando, vai ser assim que eu vou tratar com ele. Olha o versículo 2 agora. E eu irei adiante de ti. Se a luta é espiritual, é o reino das trevas guerreando contra o reino da luz, ou vice-versa, né? O reino da luz guerreando contra o reino das trevas. Então, cada um vai usar as armas que tem. As trevas lutam com as armas do inferno, feitiçaria, macumbaria, mentira, roubo, engano, tudo isto, traição, falsidade, essas são as armas deles. Mas as armas do exército de Deus é oração, jejum e ação. Oração e ação. É isto que Deus espera, é isto que ele requer de nós. Lá, quando Elias volta para Israel, depois de ter fugido de Jezabel, ele manda reunir todos os profetas de Baal e todas as profetisas de Azerá. Eram 450 profetas de Baal, que comia da mão de Jezabel, e mais 400 sacerdotisas. Então era muita gente. E Elias, naquela luta, naquela batalha, é claro, ele convocou o povo para estar com ele ali, mas era ele sozinho enfrentando toda aquela raça. Ele representando Deus e aqueles 850 representando o inferno, a fúria do inferno. Então foi, mas acontece que os camaradas, Elias deu toda a colher de chá para eles. Vamos escolher dois novilhos para ser sacrificado. Eles oferecem um e eu ofereço o outro. E eles podem escolher qual que eles vão querer oferecer. Para não falar, Elias ganhou porque ele escolheu o mais perfeito, o que mais agradou a Deus. Não, então vocês escolhem. E vocês podem começar primeiro. Pode clamar a Baal. Eles ficaram das 6 da manhã até meio-dia. E nada. E Elias ainda tirando um sarro na cara dele. Falou, não, vocês têm que gritar mais. Ele deve estar dormindo, ou deve estar atendendo alguém. Grita, grita, grita. E a Bíblia fala que eles se recortavam com lancetas, foram se cortando, derramando sangue, e não aconteceu absolutamente nada. Elias falou, então, acabou, não pôde fazer, não. Então, agora é minha vez, é a minha vez. Então, aqui ao redor do altar, encham de água. Então, Elias falou, Deus que responderam com fogo, este é Deus, e vocês vão ter que tomar partido.
Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? É um pé lá e outro pé cá? Quando a coisa está boa, vocês estão lá prestando culto a Baal. Quando aperta, vocês lembram de mim. Então, vamos botar um fim, vamos dar um basta a essa situação. Era uma situação difícil, era uma situação complicada, mas o Senhor Deus respondeu com fogo. Então, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. E Deus deu uma receita para Josué, deu uma receita para Ciro e tem uma receita para nós, para a igreja do Senhor aí no Brasil, para o povo do bem aí no Brasil. No segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, muito conhecido, isso aqui qualquer crente já sabe, decora este versículo, mas eu quero ler aqui. Diz assim: e se o meu povo, quem é o povo de Deus? É o Israel e a igreja. O povo de Deus é Israel, Deus tem um trabalho com eles, e a igreja que Deus tem outro trabalho com a igreja. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui a receita. É com oração. Então o Senhor ajuda nós, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando estratégia. Nós temos que vencer essa batalha, Senhor. Temos que vencer. E o Salmo 125, vamos ver o que está escrito no Salmo 125? O primeiro verso, né? O primeiro verso diz assim: os que confiam no Senhor. Você tem que confiar. Josué confiou, Moisés confiou, Ciro confiou. E Ciro também não era crente, era um estrangeiro. Era um estrangeiro, mas foi Deus quem o escolheu 150 anos antes dele nascer. Então ele tinha toda a capacidade, e ele creu e fez como Deus disse que era para fazer. Então aqui o salmista, né, canta dizendo: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. Não é os montes Sião. Tem muita gente que cita esse versículo até lendo. Serão como os montes Sião. Não, Sião é um monte, irmãos. Tem muitos montes lá, Monte Carmelo, Gerazim, tem vários montes em Israel, mas o Monte Sião é um dos montes, né? Ali Deus se manifestou. Então os que confiam no Sião serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então este é o segredo. Nós que confiamos no Senhor, confiar mesmo sabendo que Ele vai agir em nosso favor. Aí sim nós cantaremos o hino da vitória, sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém. O reino da luz sempre vence as trevas. O reino de Deus sempre vence o reino do inimigo. Então vamos confiar, uma fé inabalável. Amém, queridos? Então esta é a palavra que nós precisamos ter. Em Crônicas 7,14 entra a oração. E no Salmo 125 entra a confiança. É orar e confiar, não é ficar com medo. Não é orar e lá ver se está acontecendo ou não. Não, faça o que Deus mandou. Josué, ele no sétimo dia, ele deu as 7 voltas. E foi tranquilo, eles não esmoreceram, não recuaram, não esboçaram nenhum desânimo. Fizeram exatamente como Deus falou. E porque fizeram como Deus mandou, deu certo. A hora que gritaram, as muralhas caíram. Aí ficou fácil para eles entrar na cidade e conquistar a cidade. Deus fez o impossível e eles fizeram o que qualquer exército faria. E ainda mais com a presença de Deus ficou muito fácil. Amém? Senhor, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, agora agradecidos por esta palavra, por esta live, por estas vidas que estão aqui comigo e por todos aqueles que em outro momento, em outro tempo, estarão vendo esta live e ouvindo esta palavra, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um. Assim nós pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amém, queridos. Muito obrigado pelo vosso tempo aqui conosco. E amanhã, Deus permitindo, voltaremos, né? 9 horas da manhã aqui, 10 horas aí no Brasil.
com mais uma palavra da parte de Deus para nos encorajar, nos animar e seguirmos em frente com a bênção do Senhor. Amém, queridos? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.